Oi, crianças, boa tarde. Como vocês estão hoje? Bom, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, né? E como tia Rita tem contado, os últimos dias de vida de Jesus aqui na Terra. Começamos com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ontem contamos sobre o caminho de Jesus, feito desde que ele passou pela casa de Pilatos, foi para Herodes, voltou para Pilatos e depois foi colocada uma coroa de espinhos sobre ele. Jogaram sorte sobre suas vestes para ver quem ficaria com suas vestes e então ele começou o processo até a cruz, definitivamente. E então lá ele foi crucificado, colocado numa cruz. Mas tia Rita tem uma pergunta antes para fazer para vocês. Quantos de vocês já passaram pelo processo de luto, de perda? Quantos de vocês já perderam alguém que você amava muito? Bom, se a resposta for positiva, for sim, eu gostaria de falar para vocês que vocês colocassem, se ainda existem sentimentos que machucam, que maltratam você em relação a isso, que você colocasse seu coraçãozinho diante de Deus, pedindo a Ele que o cure, que ajude a você a lidar com essa perda, com essa dor, com o sofrimento. Conversa com seu responsável, com o papai ou com a mamãe, vovô, vovó, e coloca isso diante deles, né? Falando que aquilo ainda te machuca muito. Não guarda no seu coração e na sua mente, para que você não fique doente, não adoeça, não dando conta de lidar com tudo isso. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas, de amigos, para nos ajudar, para nos ouvir. Nós precisamos ter pessoas nas quais nós confiamos, porque ninguém é uma ilha, ninguém consegue viver sozinho. E é sempre bom desabafar, principalmente diante de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que nos escuta, que nos ouve, que nos respeita, que não sai espalhando aquilo que nós conversamos. Pelo contrário, ele nos ouve e no seu tempo responde a nossa oração. Então, conversem e não guardem. Cuide da mente, do coraçãozinho de vocês, para que vocês não venham guardar coisas que não têm necessidade de serem guardadas, né? E assim preservar a mente e o coração. Bom, Jesus ele foi morto numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, e foi uma tarde muito triste, de muito sofrimento para muitas pessoas. Sua família estava sofrendo muito com a perda de Jesus. As pessoas que o amavam, seus amigos, estavam sofrendo muito com aquela perda, porque ele era muito importante. Então, havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que já vinha preparando, né, o sepulcro para colocar Jesus. A Bíblia cita José de Arimateia como se fosse um homem bom, um homem justo. Ele era muito rico. E então, naquela tarde, ele tinha pressa de tirar o corpo de Jesus da cruz. Por quê? Vocês poderiam me perguntar. Sabe, criança, porque a lei falava que a partir das 6 horas da tarde, ninguém era para fazer mais nada. Não era para trabalhar, mas para fazer nada, porque a lei falava isso. Então, eram os preparativos para a Páscoa e todos eram para ficar sem executar trabalho nenhum. Então, José de Arimateia tinha pressa. Ele tinha pressa de tirar Jesus da cruz. Então, o que que ele fez? Ele foi lá, conversou com Pilatos, para que então, pedindo autorização então para retirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos então deu autorização a José de Arimateia para tirar o Senhor Jesus da cruz. Só que José de Arimateia, ele chamou o seu amigo Nicodemos para ajudá-lo. Tá vendo como nós precisamos de pessoas? E aí, José de Arimateia, junto com seu amigo Nicodemos, tiraram Jesus da cruz. A Bíblia fala que ele envolveu Jesus em um pano e o levou para uma sepultura. E essa sepultura, ninguém jamais havia sido sepultado. E a Bíblia fala que Jesus foi colocado nessa sepultura. A Bíblia fala também que foi colocada uma pedra para fechar aquela sepultura. E soldados ficaram vigiando ali a sepultura para garantir que ninguém... Opa, caiu aqui. Que ninguém dos amigos de Jesus, dos seus seguidores,
iriam lá roubar o corpo de Jesus, porque eles tinham medo de que as pessoas acreditassem de fato na ressurreição. Então, os soldados ficaram lá guardando o túmulo de Jesus, o sepulcro, para ninguém vir roubar o corpo de Jesus, porque eles achavam que não acreditavam na ressurreição de Jesus e nas profecias. Mas a Bíblia conta que isso de fato aconteceu, não é verdade? E então, crianças, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de uma coisa. Sobre José de Arimateia. José de Arimateia, sendo um homem rico, não se preocupou com o que as pessoas iriam falar dele, sobre ele ter feito aquilo. Afinal de contas, ele estava tirando alguém da cruz que tinha sido condenado por algo que as pessoas acreditavam que era verdade. E ele não se importou. Mesmo assim, ele foi lá, retirou seu mestre da cruz, porque ele o amava, ele o seguia. José de Arimateia era um seguidor, um discípulo de Jesus. E então fez tudo isso por Jesus, o tirando da cruz e o colocando no sepulcro. Crianças, assim como José de Arimateia, nós não podemos nem devemos ter medo de falar que nós servimos a Jesus, de falar da verdade que liberta, daquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Mesmo que algum coleguinha faça chacota com seu nome, lá vem aquele crentinho, ele é todo certinho. Não se preocupem com isso. Louvado seja Deus se algum colega seu fala assim de você. Sabe por quê? Porque isso demonstra que você está obedecendo a Deus. Seja fiel ao Senhor Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha de servi-lo, porque é uma honra servir ao Senhor Jesus. Afinal de contas, Ele deu a sua própria vida por mim e por você. Então nós temos o dever e a responsabilidade de propagarmos o Evangelho do Senhor e falar inclusive para esse seu coleguinha que porventura venha zombar de você, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Ele é o nosso Salvador e que pode também ser o Salvador da vida de todo aquele que o receber como único e suficiente Salvador. Tenham coragem, como José de Arimateia, sirvam a Jesus com alegria, porque um dia nós iremos morar na glória, no céu com o Senhor. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam relembrar do versículo de ontem, primeira carta que Paulo escreveu a Coríntios, capítulo 15, versículos 3b. Vamos lá procurar? Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3, parte B. Vamos lá? Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Vamos repetir? Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então, a Bíblia nos fala, se a Bíblia nos fala, é porque é verdade. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até amanhã.